O livro de Lucas é considerado pelos estudiosos um dos mais belos de todos e também é considerado um dos grandes empreendimentos da antiguidade. Então, quais são as características que fazem esse livro ser considerado um dos melhores? Quem foi Lucas? Para quem escreveu e por que escreveu? Essas são questões que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Amaral, pega uma xícara de café, pegue sua Bíblia e bora pro vídeo. Lucas era sírio, ele nasceu em Antioquia e se formou em medicina. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu ficava meio perdido quando as pessoas me falavam o deserto do Sinai, ou me falava isso ocorreu lá no Egito, eu ficava muito perdido. Eu acredito que com você também pode estar acontecendo o mesmo. Por isso que eu gravei um vídeo mostrando o mapa do Oriente Médio no tempo de Jesus, e isso pode facilitar o seu estudo para você entender um pouco as origens de Lucas. Eu queria agora dar uma introdução muito breve de geografia bíblica para vocês, né? Vamos sair aqui do nosso belo e bonito que está aí na tela Brasil e vamos para a região onde Jesus ele viveu, que seria a região do Oriente Médio. Vamos aqui agora para o Oriente Médio. Está vendo onde fica a região do Oriente Médio? Legal! Olha que bacana! Para vocês se localizarem, essa listra aqui azul cortando o Mar Vermelho, né, onde o povo atravessou, né, aqui o Egito, vocês estão vendo do lado, o Mar Vermelho. Logo acima, aqui ó, na Síria, nós temos aqui acima da Síria a Antioquia, que hoje pertence à Turquia. E aqui esse mar Mediterrâneo, aqui abaixo da Turquia. Vamos ver no mapa no tempo de Jesus que vai ficar melhor para vocês entenderem. Pronto, está aqui, meus irmãos, o mapa do período romano, certo? É nessa cidade aqui, ó, Antioquia, onde Lucas nasce. Então eu vou dar aqui um pano de fundo de geografia bíblica para vocês terem uma noção. Toda vez quando eu vejo o mapa do Oriente Médio, a primeira coisa que eu me guio é pelo mar Mediterrâneo, que aqui está com esse nome, Mare Nostrum, certo? Olha, aí eu fazendo uma linha aqui no mar Mediterrâneo, tudo que está abaixo do mar Mediterrâneo vai ser África. E aqui um dos lugares mais importantes da África é o Egito, para onde o povo de Israel vai. Aqui está o Mar Vermelho, onde o povo de Israel atravessa aqui, ó, do Egito, do Mar Vermelho e vem aqui, ó, para essa região da Judéia, onde tem Jerusalém, onde Jesus nasce, onde é a cidade de Davi, certo? Aqui em Jerusalém é o começo de tudo, o início da fé cristã. Como isso para vocês, eu sempre vou me guiar aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo. De frente do Mar Mediterrâneo está aqui, ó, a região da Judéia, Jerusalém. Abaixo, como eu sempre disse, vai estar África, Egito. A igreja nasce aqui, ó, em Jerusalém, através da morte de Jesus. E o primeiro centro fora de Jerusalém, ó, é aqui na Síria, na cidade, ó, de Antioquia, aonde nasce Lucas. Então Lucas é um cristão não judeu e o único que deixa textos, relatos bíblicos escritos. Todos os outros autores bíblicos são de origem de Israel, são de origem israelita. A igreja aqui na cidade de Antioquia, como vocês veem, na Síria, a Síria hoje não é do tamanho que aqui no período romano, ela está bem menor, e a região de Antioquia hoje pertence agora aqui, que é a Turquia. Nós vemos aqui, acima do mar Mediterrâneo, a região da Ásia Menor. Logo depois da Ásia Menor, nós temos aqui, ó, a região da Macedônia, acima do mar Mediterrâneo. Essa região da Macedônia é o que nós conhecemos como a Grécia, não é? Aqui o grande império grego que a Bíblia fala, né? E depois, acima da Grécia, nós temos aqui a cidade de Roma, não é? Se eu não me engano, ó, aqui, ó, nessa outra região aqui, ó, nós temos a cidade de Bizâncio, onde teve outro centro cristão, e aqui abaixo no Egito, em Alexandria, teve outros centros cristãos, certo? Então isso aí é o mundo antigo. Basicamente, ali nós estamos agora frisando a história da igreja. E olhando aqui no mapa, hoje Antioquia está aqui, Antioquia vai pertencer não mais à Síria. A Síria sofreu de suas divisões ao longo da história e pertence hoje ao que nós chamamos aqui, ó, que está de azulzinho, Turquia. Ela vai estar mais ou menos por aqui
Nós estamos aqui então, do Oriente Médio, né? E estamos voltando aqui para a nossa terra Brasil. Vocês conheceram um pouco aí de Oriente Médio, então vamos voltar agora pro vídeo. Quando nós vamos analisar mais profundamente para quem Lucas escreveu essa carta, nós vamos ver primeiro lá em Lucas capítulo 1, versículo 3 e também em Atos capítulo 1, versículo 1, ele endereçando a um tal de Teófilo. Lucas ele escreve tanto o seu evangelho quanto ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, no original, assim que ele escreve, o livro de Lucas é dividido apenas em 2 volumes. Uma primeira parte contando de quem foi Jesus e a segunda parte contando o início da igreja. Na primeira parte, no Evangelho de Lucas, ele precisa solidificar a fé dos irmãos, escrevendo para uma igreja que não conhecia a fé judaica. Precisava então assim mostrar quem é Jesus, de onde veio e as suas origens. Muitas pessoas acham que esse Teófilo foi para quem realmente Lucas escreveu como destinatário final, mas eu não vejo dessa forma. Por quê? Na antiguidade, os livros eram muito caros. Primeiro, a matéria-prima é escassa. Tinha que esperar vir o papiro do Egito para confeccionar as folhas para escrever o livro, ou era feito com couros de animais. E também era escrito manualmente, era muito caro e levava muito tempo se escrever um livro. As pessoas comuns não tinham essa condição financeira. É tanto que no tempo de Jesus a Bíblia era lida nas sinagogas, as pessoas não tinham cópias em casa. É tanto que Paulo fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles não tinham acesso a essa leitura escrita. Então Lucas, ele precisa de alguém que bancasse a sua obra. Então na antiguidade, quando geralmente você queria que alguém bancasse a sua obra, você endereçava a obra a essa pessoa. Se a pessoa quisesse realmente bancar, quando ela visse lá a dedicatória a ela juntava um círculo de pessoas intelectuais, apresentava a obra, bancava as primeiras cópias e se esse círculo intelectual gostasse daquela obra, bancava as obras sucessivas. É o que nós chamamos de patronos libres ou padrinho do autor. Seria esse que faria essa mediação. E Lucas chama Teófilo de excelentíssimo, ó excelentíssimo Teófilo. Essa nomenclatura era utilizada para um oficial romano. Como hoje nós temos pronomes de tratamento para autoridades como meritíssimo, para juiz, vossa alteza, né, para príncipes e reis, também tinha-se esse pronome de tratamento na antiguidade para oficiais romanos, que seria excelentíssimo. Muitas pessoas acham que Teófilo vem da palavra Theos, Deus, e Filos, amigo de Deus. Seria uma comunidade cristã onde as pessoas buscavam ao Senhor. Mas na verdade, devido a essa nomenclatura excelentíssimo, nós acreditamos que realmente Teófilo foi uma pessoa que existiu lá da cidade de Antioquia, que utilizavam a sua casa para que o evangelho fosse pregado, já que não existiam templos. Eu disse que era um homem de carne e osso. A carta de Lucas e o seu grande objetivo é trazer um evangelho universal. Enquanto Mateus ele está ligando os irmãos à origem, é um retorno à nascente. Enquanto Marcos ele é um livro escrito para a igreja que está em movimento, precisando fortalecer sua fé, Lucas é um livro onde vai apontar para o futuro, onde vai preparar uma igreja para que defenda a sua fé de forma eficaz, sabendo quem foi Jesus, o que fez e onde viveu. Ele vai focar em um Jesus realmente humano. Nós vemos ele falando de Jesus que saía para os desertos para orar, que saía para as montanhas para buscar o Senhor. Nós vemos aí um Jesus que se preocupa com os marginalizados, Jesus que se preocupa com as mulheres, um Jesus que se preocupa com as crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Realmente era um evangelho universal, mostrando a humanidade de Cristo para uma igreja que também precisava olhar os carentes da terra. Se você vê o livro de Lucas, ele coloca a mulher em destaque, que na época era considerada um nada, como Isabel, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e tantas outras mulheres. Quando eu li o livro de Lucas pela primeira vez, eu conheci Jesus de uma forma totalmente diferente do que eu ouvia falar, do que eu tinha lido nos outros evangelhos. Eu via Jesus realmente buscando intimidade com Deus, buscando não os holofortes, um Jesus que não estava preocupado basicamente em falar para multidões, mas em fazer a vontade do Pai. Um Jesus que estava pronto a cumprir um ministério na terra, um ministério que levou à sua morte ali na cruz do Calvário. Um Jesus que sofre, que lá no Getsemane chega a suar gotas de sangue, mostrando a intensa agonia que ele passou. Um Jesus que se preocupa com os marginalizados, mostrando assim ser um evangelho universal,
para uma igreja que estava florescendo, uma igreja grega, uma igreja romana, onde tinham conhecimentos, status e poder. Mas eles não deveriam se elevar, mas sim orar para os carentes, para o necessitado, viver em oração, em contato com Deus, assim como o seu mestre fez e também como o seu mestre buscou ajudar essas pessoas que estavam afastadas socialmente. Trazendo para o centro da conversa, os cristãos também deveriam se preocupar com essas pessoas, trazendo, ajudando-as. Por isso que eu vejo Teófilo apenas como destinatário inicial, para onde Lucas endereça a sua carta para que ele faça a divulgação e a ampliação para toda uma sociedade que precisava viver o Evangelho de Cristo com mais firmeza, com mais acurácia, com mais comprovação histórica de quem foi Jesus. O versículo-chave de Lucas está em Lucas 19:10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa frase aqui que Jesus fala para Zaqueu é realmente a fala, o centro do Evangelho de Lucas, que simplifica o ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É esse que veio buscar aqueles que não aceitaram a si mesmo, mas negaram-se e aceitaram a Jesus e agora vivem um Evangelho de novidade em Cristo. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para apresentar para vocês no Evangelho de Lucas. É um Evangelho histórico, é um Evangelho onde Lucas vai trazer realmente textos mais rebuscados, por isso que os estudiosos consideram mais importante. É um evangelho, como nós sabemos, literário. Já no início, Maria e Isabel fazem uma poesia de louvor e adoração a Deus, e é o que mais fala sobre parábolas de oração, como o amigo inoportuno, o juiz e o iníquo, o fariseu e publicano. Fala também da parábola do bom samaritano de uma forma tão literária, que é um livro literário, um livro profundo e que mostra o empenho desse jovem. Esse jovem não era judeu, mas resolveu se aprofundar na história de Jesus para poder pregar com mais força e autoridade. É isso que eu deixo para vocês nesse vídeo. Se aprofunde na palavra de Cristo, porque Cristo ele quer buscar não um grupo religioso, mas Jesus veio buscar realmente salvar quem se entrega a Ele, e quem se deixa disponível para ser usado por Ele, Ele usa independente de onde você veio, de quem você é. Se você se considera uma pessoa fraca, uma pessoa humilde, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer usar quem realmente se entrega a Ele e busca ao Senhor e busca conhecimento de Deus. Deus ele usa poderosamente. Obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz.